Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua esposa, marido, filhos, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos, porque o Senhor já preparou tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Tudo aquilo que você precisa, neste dia o Senhor já preparou, o Senhor já te abençoou, você já está abençoado e nós estamos aqui, no primeiro horário desta manhã, buscando a sua face. Amém? Glória a Deus, quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler a partir do verso 17, me acompanhe primeiro em oração. Senhor, nós queremos te agradecer por esta palavra, que o teu Espírito possa nos dar entendimento e compreensão para praticarmos a tua palavra, para vivermos a tua palavra, porque não só de pão viverá o homem, Senhor, mas de toda palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus, amém e amém. Não esqueça que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Se você quiser também, você pode pedir nos comentários e nós enviamos para você. Amém? Nós vamos ler aqui esse texto que está no Evangelho de Mateus 20, 17, onde a epígrafe diz assim: Jesus prediz novamente sua morte e ressurreição. Jesus ele vai falar agora, e nós vamos ler esse texto pela terceira vez no Evangelho de Mateus, que ele vai ser morto e crucificado e que vai ressuscitar. Essa é a terceira vez, só que aqui ele vai falar com mais detalhes. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos. Então, Jesus, quando ele estava caminhando, nós sabemos que ele não tinha só os 12 discípulos, ele tinha mais discípulos, mas os 12 eram aqueles que estavam mais próximos dele. E que também havia multidão que acompanhava, porque elas ficavam admiradas com o ensino de Jesus, com os sinais que ele operava, enfim. Então Jesus chama eles em particular porque ele tinha algo para alertá-los, para ensiná-los, para reforçar na vida dos seus discípulos. E ele então diz aos discípulos: estamos subindo para Jerusalém. Jesus ele está dizendo para os seus discípulos exatamente isso: olha, essa é a última vez que nós vamos subir juntos aqui para Jerusalém. Porque quando nós subirmos agora, o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei, e eles o condenarão à morte. Então Jesus está dizendo: olha, é agora que vai acontecer aquilo que eu já disse para vocês por 2 vezes, de que o Filho do Homem vai ser entregue aos sacerdotes e aos mestres da lei, e esses vão condená-lo à morte. Então Jesus ele está caminhando aqui para o seu propósito, para a sua missão, que é pagar o preço pelos nossos pecados na cruz, para nos libertar, para nos salvar, para restaurar novamente a comunhão com Deus, para que nós possamos ter novamente comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Então Jesus está caminhando para lá e ele sabe exatamente o que vai acontecer, e ele diz para os seus discípulos: olha, é isso que vai acontecer. Eu não vim para cá para como homem me assentar num trono, reinar como homem, não, eu vim aqui para morrer na cruz, morrer no teu lugar, no lugar de todos os homens, para que todos possam ser salvos, porque esse é o desejo do meu Pai. Amém? E ele continua e diz que ele seria condenado à morte. Mas como você sabe, os judeus eles não tinham a autorização para cumprir esta sentença. Somente os judeus poderiam fazer, os romanos poderiam fazer isso. Os judeus não poderiam, porque eram os romanos que governavam, que estavam sobre eles. Então, ele diz aqui: e o entregarão aos gentios. Quem são os gentios? Gentios são aqueles que não são judeus. No caso aqui, os romanos. Para que zombem dele. Então Jesus está dizendo: olha, eles vão zombar de mim, eles vão me açoitar e eles vão me crucificar. Então Jesus ele diz: isso que vai acontecer. E vocês precisam estar preparados para isso. Porque eu não quero frustrar a expectativa de ninguém. Alguns tinham essa expectativa, que ele viesse reinar como homem, se assentaria num trono, expulsaria os romanos e Israel seria restaurada. Não, Jesus não veio para fazer isso. O Messias não veio para fazer isso. Mas ele diz: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Fiquem tranquilos, porque no terceiro dia eu ressuscito. A morte não vai poder deter, não vai poder me impedir, não vai poder me segurar. Eu vou ressuscitar no terceiro dia, porque ele é o Cordeiro Santo de Deus. Amém? Ele paga o preço pelos nossos pecados, mas ele não tem um único pecado. Ele é santo, ele é puro, ele está limpo. Então ele ressuscita ao terceiro dia. Glória a Deus por isso.
Amém? Então Jesus ele deixa claro para os seus discípulos o seu propósito, a sua missão. Amém? E que ele não seria convencido, ou ele não teria, por exemplo, medo dos açoites, ou da zombaria, ou da própria cruz, mas ele se submeteria àquilo, porque ele sabia que esse era o propósito da sua vinda, por isso ele estava aqui. Em contraponto, que é o que eu quero mostrar para você também, versículo 20, vem uma mãe fazer um pedido para Jesus. Então, depois de Jesus falar isto e explicar isso para os discípulos, então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos. Quem são esses filhos? Tiago e João. E prostrando-se, fez-lhe um pedido. Olha só, ela fez tudo certo. Ela vai até Jesus, como nós temos que ir. Temos que ir até Jesus sempre. Amém? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que humildemente reconhecer que precisamos ir até Jesus, nós precisamos nos prostrar, e aqui fala sobre isso, amém? Esse prostrar nem sempre é porque tem pessoas que não podem se ajoelhar, né? Por exemplo, tem pessoas que não têm condições de se ajoelhar. Esse prostrar, ele é lá dentro do coração. Não adianta prostrar com o joelho, mas não está prostrado no coração, né? Então ela vai lá, se prostra e ela faz um pedido. Tudo certo. Mas você vai ver aqui que não adianta nós fazermos tudo certo, ir até Jesus, nos prostrarmos diante dele, mas o nosso pedido estar desalinhado com a sua palavra. Desalinhado com a vontade de Deus. E pastor, onde que está a vontade de Deus na sua palavra? Então o que você está pedindo, tem promessa de Deus para isso? Tem. Tem promessa de Deus para tudo. Mas tem que ser dentro do padrão do reino de Deus, não dentro do padrão desse mundo. E aí você vai lá e se prostra e faz o pedido. Essa mãe fez tudo certo. E aí Jesus então perguntou para ela, o que você quer? Ela perguntou, declara que no teu reino estes meus dois filhos, Tiago e João, se assentarão um à tua direita e outro à tua esquerda. Então ela fez tudo certo, mas o pedido dela era um pedido ligado aos valores deste mundo, a quem ama as coisas desse mundo, a quem quer reinar, a quem quer se assentar nos primeiros lugares, a quem quer ser reconhecido pelos homens e não por Deus, porque nós temos que ser reconhecidos por Deus, não pelos homens. Amém? Porque às vezes nós queremos ser como os homens são, como o mundo é, mas a palavra de Deus não nos ensina isso. E então, Jesus diz para ela, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Qual era o cálice que Jesus ia beber? O cálice da ira de Deus. Porque, como eu sempre ensino, o pecado é a transgressão dos mandamentos, da lei de Deus. Se eu tenho uma transgressão de uma lei, o que isso vai gerar? Uma dívida. Então, o cálice era o cálice da ira de Deus, aonde ele estava cobrando a dívida de todos nós que transgredimos a sua palavra. Então Jesus está dizendo isso. Mas olha o que eles respondem assim, Tiago e Zebedeu, porque eram eles que estavam com a sua mãe. Possivelmente eles chegaram para a mãe, né, e disseram, mãe, vai lá falar com Jesus, faz esse pedido lá por nós, amém? E eles responderam, podemos, responderam eles. E Jesus diz assim, certamente vocês beberão do meu cálice. Sabe por que certamente beberão do meu cálice? Se você pegar a história, por exemplo, de Tiago, ele foi decapitado. Então ele pagou um preço por amar a Jesus. Assim como Jesus estava pagando um preço, Tiago pagou um preço por Jesus, ele foi decapitado. João, ele foi torturado e ele foi exilado na ilha de Patmos. Também pagou um preço por amor a Jesus. Então Jesus está dizendo, vocês vão beber sim. Mas, lembre-se, ela quis pedir aquilo que não tem uma base bíblica. Amém? Não tem uma base na palavra para pedir, eu quero me assentar à tua direita, Senhor. Imagina orar todo dia, Senhor, eu quero me assentar à tua direita. Então ele diz, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Amém? Então ela fez tudo certo, ela pediu, ela foi até Jesus, ela se prostrou, mas o pedido dela era um pedido que não era possível ser respondido. Porque não há na palavra uma base para isso, para orar isto, para pedir isso. Por isso que nós sempre fazemos o que? Lemos a palavra e oramos com base na palavra. Para nós não pedirmos coisas que nós não podemos pedir, que não faz parte da palavra de Deus,
que não faz parte daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Amém? E que eu vou dizer para você, são muitas poucas coisas, porque a palavra de Deus tem promessa para mim, para você, para a família, para os filhos, para o marido, para a esposa, para o trabalho, para aquilo que nós fazemos, para tudo tem promessa. Amém? Mas este pedido não tem. Para isso aqui não tinha. Este lugar pertencia àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram, amém? Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Por quê? Ciúmes. Porque no fundo eles também queriam aquilo. Só não tiveram a oportunidade de pedir. Se eles tivessem a oportunidade, eles teriam pedido também. Amém? Jesus o chamou e disse, veja, Jesus havia chamado em particular para explicar para ele o propósito que ele estava, do que iria acontecer agora. Como iria se dar agora o cumprimento do seu propósito. Com sofrimento, com luta, com zombaria, com tortura, com crucificação. Mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E aqui então ele chama de novo os discípulos e diz, vocês sabem que os governantes das nações os dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Amados, o Senhor Jesus está ensinando aqui que nós lideramos servindo, sendo servos, e não governando, mas sendo servos, servindo um ao outro. Servindo um ao outro. É o oposto do padrão do mundo, do que o mundo ensina. Amém? As pessoas querem ser servidas, mas o Evangelho nos ensina a servir, a amar o próximo como a nós mesmos. Amém? A entregar a nossa vida pelo próximo, dar a nossa vida pelo próximo. É disso que a palavra ensina. Amém? E não de ser servido, de governar. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o servo. Algumas versões, o escravo, aquele que serve. Amém? Não o maior. Glória a Deus. Então, versículo 28 para nós terminarmos. Como o filho do homem, que não veio para ser servido, então ele está falando dele, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, dar a minha vida, Jesus está dizendo, né? Em resgate por muitos. Então Jesus está dizendo, eu sou o modelo, que eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para servir todos vocês, para amar todos, ter compaixão de todos, não excluir ninguém, mas amar todos. Todos aqueles que me buscam, todos aqueles que vêm até mim, eu recebo. Eu não excluo ninguém, eu não faço acepção de ninguém. Então ele diz, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Amados, o que é o resgate? É o preço, é o significado do preço. Está pagando o preço, está dando a vida dele como resgate, pagando o preço daquilo que era a nossa dívida. Então ele veio para nos servir, ele veio para nos servir, ele veio para nos substituir na cruz. Jesus nos substitui na cruz. Amém? É até uma doutrina, a doutrina da substituição, onde Jesus nos substitui, ele toma o nosso lugar. Quando ele fala ali em resgate por muitos, o por significa em lugar. Ele toma o nosso lugar, ele nos substitui, nos servindo. Amém? E esse é o significado da cruz. Este amor extraordinário de alguém que veio para nos servir e não para ser servidos. E que nós devemos seguir o seu modelo e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, ainda que tenha sofrimento, ainda que tenham lutas, ainda que tenham dificuldades, porque no mundo nós vamos ter aflições, mas nós precisamos ir até o final, cumprir o propósito, assim como Jesus começou nesse texto, ensinando aos seus discípulos que ele ia ser zombado, açoitado, crucificado, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar. E eu quero dizer para você, não importa o que aconteça, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, em nome de Jesus. No final, a glória de Deus vai estar sobre você. Amém? Aleluia. Glória a Deus, nós amamos a Jesus, por isso estamos aqui. Quero te convidar a orar nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Pedimos que o Senhor nos dê um coração que ama o próximo, nos enche de amor, Espírito Santo, em nome de Jesus, amor pelo próximo, amor em servir, em cuidar uns dos outros,
em nome de Jesus. Ah, Senhor, em cuidar uns dos outros dentro das nossas casas, nos nossos lares, a servir uns aos outros. Oh, meu Deus, aonde nós formos, a olhar para o próximo, não para nós mesmos, não querer os primeiros lugares, não querer o lugar de honra, mas servir. Dá-nos um coração novo, um coração alinhado à Tua palavra, aos propósitos da Tua palavra, do Teu reino, do nosso chamado. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz que nós, como cristãos, seríamos conhecidos como discípulos se nós amássemos uns aos outros, pelo amor, pelo amor. Dá-nos esse coração cheio de amor. Dá-nos, Senhor, esta bênção, esta unção sobre nós. Em nome de Jesus. Nos unge, Senhor, da cabeça aos pés. Unge as famílias aqui, Senhor. Traz amor para cada família, restauração, restituição, transformação, porque para o Senhor nada é difícil. Restaura as famílias. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos também, Senhor. Aqueles que não são da família, da casa, mas os relacionamentos que podem ter sido quebrados fora, com amigos, com colegas. Restaura, Senhor. Abençoa, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Gera em nós, Senhor, arrependimento por meio do Teu Espírito, para que nós possamos pedir perdão em nome de Jesus, buscar o Senhor, buscar a restauração, buscar servir o próximo em nome de Jesus. E, Senhor, abençoa essa semana que está começando, abençoa o trabalho do Teu povo, abençoa as famílias, protege da saúde, da paz, da prosperidade em nome de Jesus Cristo. Que seja uma semana próspera em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Não esqueça de dar like, de compartilhar e de colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Nós não respondemos, mas você vai ver que todos estão com o like lá, com o joinha lá, porque nós lemos um por um e oramos por todos. Amém? Deus te abençoe muito. Um bom dia em nome de Jesus.